aqui o que é que... O que eram piadas, né? 2 ou 3 piadas, se não me engano, e a gente tinha que marcar ali com clareza as falas, né, de cada uma das pessoas naquela piada, né? O menino falando com a mãe e outras situações. Então era para a gente demarcar com bastante clareza ali o parágrafo, travessão, letra maiúscula, falou o menino, respondeu a mãe. Então a gente tinha que... É mais um treino, né, para a escrita de vocês, esse tipo de atividade. Fechou? Então vamos começar com ela, aí depois a gente faz a leitura da história do Pedro Malas Artes, que vocês já leram para fazer atividade, mas eu gostaria de vê-los aí lendo um pouquinho. Então, está aqui, ó. Primeira atividade aqui é das piadas. Começa com: mãe, arranjei um emprego. São muito engraçadas. As piadas são muito o quê, Isa? Muito engraçadas. Ah, são engraçadas. Aí, ó, gente, só detalhe aqui, hein? Atenção aí na hora da correção. Aqui não dá para ver, mas no seu livro aí, o ideal, eu sei que não tem muito espaço para fazer essas atividades no livrão. Não vejo que, dependendo da letra, do tamanho de letra que você tem, fica um espaço pequeno. Quem tem letra pequena, fica tranquilo, mas para quem não tem, o espaço fica pequeno ali, e a ideia é que ficasse dessa maneira aqui, ó. Mãe, arranjei um emprego. Oi? Eu faço a letra bem pequena. E ainda assim não dá espaço ou dá também? Aí Dá consegue. espaço, mas assim, ó, dependendo de quantas linhas tem e dependendo do que eu vou ter que escrever, às vezes falta linha. Entendi. Mas beleza, Nossa, então... é assim? Tem que fazer um monte de travessão na mesma linha? gente, porque o primeiro travessão aqui é: mãe, arranjei um emprego. Travessão, diz Bernardo. Então tem esse travessão aí para delimitar a fala do narrador, a fala do personagem. Fala, B. Então, o Bernardo aqui é da história agora, B, não é você não. Ele vai entrar de novo. Aí, é? Então tem essa pontuação também de um travessão. Aqui poderia ser uma exclamação aqui, ó. É? Poderia ser uma exclamação. Oi? Eu não fiz assim, mas agora que eu botei os travessões. Tudo bem, tranquilo. É? Diz a mãe espantada. Do quê? Então, é? Diz a mãe espantada. Do quê? Que emprego que você arrumou? Aí você vai na linha de baixo, mais uma vez, parágrafo, travessão, de astronauta. Ponto. Minha professora disse que eu estou sempre no mundo da Lua. Então, gente, ó, as informações estão todas, isso é um ponto aqui. Bastante atenção aí, quem está disperso na aula ainda. A Pietra e a Manu estão juntas aí, tem que ficar esperto para não ficar muita conversinha. Com concentração aqui, gente. A organização do texto, a pontuação do texto aqui, a organização do texto, está falando pontuação. Ela é fundamental, senão não dá para entender nada. Óbvio que todas essas palavrinhas reunidas, a gente conseguiu identificar ali, ó, um menino falando com uma mãe, ele tá falando que a professora dele fala que ele tá no mundo da Lua, por isso que ele tem que ser astronauta. Dá para entender as informações, mesmo com tudo agrupado, mas fica muito mais fácil de entender quem tá falando, quem tá respondendo, quando a gente tem o texto organizado dessa maneira aqui. Com os travessões, com a letra maiúscula, com outro travessão para falar que para fazer a fala do autor. Vocês estão vendo aqui no meio também tem a fala do autor entre a fala do personagem inteiro. É? Diz a mãe espantada. Do quê? Isso que está entre travessões aqui na segunda linha é muito legal de usar na hora de escrever uma história. É? Travessão, diz a mãe espantada. Travessão. Do quê? O do quê continua sendo a fala da mãe. Então, gente, esse tipo de organização é uma coisa que vocês precisam ficar muito atentos. Eu percebo na escrita dos textos de vocês, de modo geral, que isso aqui precisa ser muito mais treinado. Obviamente, se tivéssemos mais aulas presenciais até, porque eu consigo ajudá-los
nesse tipo de coisa, quando eu mostro o texto, ó, eu mostro o texto da pessoa, tá vendo aqui, ó, aí eu vou lá e mostro, aqui tem vírgula, aqui tem travessão, aqui tem ponto, letra maiúscula, fica muito mais fácil mostrar, mas, de modo geral, já digo para vocês, muitas falhas nesse sentido no quarto ano, gente, na hora de organizar um texto, os travessões, as falas de personagem, precisa mais atenção na hora de vocês escreverem, beleza? Reparem nos livros que vocês leem, que ajuda bastante. A outra história fica bem simples, ficou só 2 travessões. Você sabe o que é um tijolo, que um tijolo disse para o outro? Há um ciumento entre nós. Legal, é legalzinha essa piadinha aqui também. Mas só 2 travessões. Lembra que é parágrafo, travessão. Parágrafo, travessão. Tem a letra maiúscula, que o texto também não tinha letra maiúscula. Certo? Essa ficou a letra B. Você sabe o que um tijolo disse para o outro? Não. Há um ciumento entre nós. Beleza? É isso aí. E por último, esse texto um pouco maior, com vários travessões. Era um trabalhinho assim, você identificar quem é que está falando o que aqui. Então a piada fica assim. Alô? Bom dia, garoto. Por favor, posso falar com seu pai? Não vai dar. Ele não está em casa, responde o menino. Então deixa eu falar com a sua mãe? A minha mãe saiu, só estamos eu e meu irmão. Então deixa eu falar com seu irmão? Espere, vou procurá-lo. Aí o narrador, após 1 minuto de silêncio, o menino volta e diz: Alô, desculpe, senhor, não consigo tirar meu irmão do berço. Beleza, só tá sozinho em casa, não tem como falar com ninguém. Não tem como falar com a mãe, com o pai, nem com o irmão, porque o irmão é um bebê. Beleza, gente. Organização desse texto, gente. Essa organização aqui, essa atividade, para quem fez com capricho, com dedicação de tentar entender cada uma das falas dos personagens, quando é o narrador, quando é o personagem, se você conseguiu fazer isso e agora você conseguir corrigir, isso é excelente para vocês, gente, como treinamento para leitura, para aprimorar leitura e escrita, tá? Principalmente aqui a escrita. Então, identifiquem aí no texto que vocês acertaram, que vocês erraram, os travessões, pontuação, quando tem que ter a letra maiúscula. Eu sei que é um texto muito grande, não vai dar para, enfim, você pegar todos os detalhes aí. Eu acho que só de você observar o que você fez e ver aqui o texto já está de bom tamanho. Você vê os seus erros, os seus acertos agora. Prof, Oi, B. Bernardo saiu. Beleza, então vou para a próxima página. prof, Pode falar, B. eu adicionei mais um travessão do que era. Eu botei ali. Bom dia, garoto. Por favor, antes do por favor, eu botei um travessão. Ah, porque se você colocou esse travessão antes do por favor, aí seria a fala do narrador. O narrador falando, por favor, posso falar com seu pai? Mas não é o narrador que tá falando isso, é o próprio personagem que ligou pro guri, que ligou pro garoto. Então fica tudo junto. Eu não botei em travessão, mas eu sou muito bom nesse negócio de botar travessão, então, já que não vai ter tempo para eu botar agora. Ô, Rafael, eu não consigo te ouvir, Rafael. Ok, agora você consegue me ouvir? Sim. Então, eu não botei o negócio de travessão, mas geralmente eu boto, então quando ela acabar eu já vou botar. Vou Certo. tentar botar. Certo, beleza. Então aí atentos aí à correção, é um movimento, gente, muito pessoal seu com a sua atividade. Em breve estaremos juntos em aula, mas esse tipo de atividade é uma que eu preciso ficar ali em cima de vocês, observando, vendo quem está corrigindo, quem não está, porque esse é um ponto, gente, que precisa melhorar bastante. Era algo que eu gostaria que todos entrassem no 5º ano, não errando mais isso. Porque vocês já fazem atividade sobre essa questão desde o 3º. E ficar 2 anos para aprender
sobre travessão, sobre quando é fala de personagem, quando é fala do narrador, eu acho muito tempo. Eu acho que a gente consegue aprender isso com atenção, com prática, e entrar num quinto ano, isso ser uma coisa que ficou para trás. Aí a gente vai corrigir no quinto ano, não travessão, vai corrigir a ideia, a construção da sua ideia para criar uma história. Então, tudo bem, é uma prática que a gente não conseguiu treinar tanto, mas é muito importante esse tipo de correção do uso dos travessões, da pontuação, da letra maiúscula, é muito importante. Gente, quem que é bacon hair? O Arthur. Arthur. Beleza, próximo exercício. Agora não, né? Agora é a leitura aqui da história. Gente, eu gostaria aqui que todos lessem, tá? Eu vou chamar aos pouquinhos aqui, vou usar a chamada aqui de vocês para, enfim, ir aos pouquinhos tendo o máximo possível de queridos alunos lendo aqui a atividade, beleza? Então, vou começar com o Arthur. Arthur, começa a leitura aí, Arthur. Peraí, professor, eu vou pegar o livro, eu não entrei na sala. Já tá na, Acontece já tá que na tela aí. Acontece que a Arthur, já tá na conexão tela. de internet tinha. Arthur, já está na tela, é só ler, Arthur. Já Tá tá na bom, tela, tá Arthur, bom. só ler. Então, quando as aves do paraíso punham ovos, a noite ia descendo e Pedro estava na estrada, cansado e com fome. Cruzou um homem que parecia um morador daquela região voltando para casa. Perguntou: Deu. Vai lá, Bia. Vai lá, Bernardo. Falta muito para um povoado ou uma estalagem? Estou muito precisado de boa comida e boa dormida. Deu. Vai lá, Caetano. Posso? Eu tô chamando na ordem de chamada aqui, gente. Vai lá, Caetano. O homem, antes de responder, observou muito bem o aspecto do Pedro. O seu cansaço, Cansaço. as suas roupas amassadas, os sapatos empoeirados. Respondeu por fim. Vai lá, Caio. Eu acho que ele não tá na reunião, professor. Vai lá, Clara. Bem logo adiante há uma estalagem. É bom, tem conforto, mas tem um dono terrível. Se você puder continuar andando por mais alguns quilômetros, chegaria a um lugar tão bom quanto esse, mas com um dono que Vai lá, Dani. Pedro que jamais tiverá medo de fosse lá. Quem fosse e que estava mais fatigado do que nunca interrompeu. Emanu. deixe isso comigo. Só me diga por que esse dono da estalagem é considerado terrível. É para eu continuar lendo? Felipe. Ele não tá, professor. Gabriel. Ele tem uma lábia que só vendo é muito atenciosa e dizem que sempre acaba cobrando no hóspede muito mais do que deve de verdade. O sujeito acaba cobrando do hóspede muito mais. Entra na casa com algumas poses e além de ir embora sem elas, ainda sai devendo. Vai lá, Gabi. Bom, se é isso, até que pode ser divertido. Vamos ver o que ele tem a fazer contra mim. Muito obrigado, meu amigo, pela indicação e pelo aviso. Vai lá, Heitor.
Heitor? Vai lá, Isabel. Logo mais, topou com a hospedaria. Tinha bom aspecto. Convidava a entrar sobre a porta uma tabuleta que chamou a atenção do novo hóspede. Ovos são a nossa especialidade, de todas as aves, preparados de todos os modos. Experimente. Vai lá, Joaquim Caporaletti. Joaquim Farias. Murmurou Pedro. Desses tais ovos é que devem surgir as tais encrencas. A que se referiu aquele meu amigo lá na estrada. Vamos ficar alerta. Vai lá, Júlia Puertas. Não tá, professor. Júlia Silva. Ô, prof, tudo bem sua mamãe agora? Marina. Tá. Foi festivamente recebido pelos estalajadeiro, que não deixou nenhum dos empregados atenderem ouvir a gente. Ele mesmo acomodaria o hóspede, em quem reconheceu pessoas diferentes dos humildes camponeses daquela área ou dos viajantes comuns. Portanto, alguém de quem poderia tirar bons lucros e até alguns ganhos nada honestos, como era de seu costume. Miguel. Muito gentil, o estalajadeiro começou a apresentar a sua proposta. Moisés. Pedro. O estalajadeiro começou a prestar suas propostas. Percebo. Ah, tá. Já tá aqui já. Percebo que meu bom amigo hóspede teve muito cansativo. Viajou muito por essas estradas ruins. Debaixo do sol é de vento, não é? Pietra. Isso mesmo, acertou em cheio, concordou Pedro, que queria saber qual era a artimanha do outro. Tem alguma recomendação especial para um bom jantar e um sonho que me traga descanso? Rafael. Ô, prof, acho que não vai dar porque eu tenho que falar perto do computador. Eu não sei como é que eu vou Lê na tela. Tá na minha Lê na tela aí, tela, a história. Fez o homem como se anunciasse algo tão importante quanto a invenção da roda. É o que fazemos de melhor na casa. Nada é tão bom para restaurar a força do que ovos de ave do paraíso e uma boa dormida. Thales. Arthur. No ave do paraíso? Ave do paraíso? Repetiu Pedro, que pensou ao mesmo tempo. Então, a tapeação começa com essa tal ave do paraíso. Sim. Bia, não tá aí mesmo? Hã? Tá aí, Bia? Vai lá, B.
B. Não tá. Oi. Vai lá, continua. Ah, tá. Eu pensei que meu microfone estava bugado. Onde a gente parou? B. Sim. Ah, tá. Presta Sim. atenção. Só Sim. nós, em toda esta grande região, temos ovos de ave do paraíso. E, sendo do paraíso, esses ovos fazem milagres. Com meia dúzia deles, preparados conforme a nossa receita secreta, não há homem, por mais cansado que chegue, que não esteja pronto para lutar e vencer com um dragão pela manhã. Caetano. Pedro entendeu a conversa para ver até onde o homem queria chegar. Puxa vida, é isso mesmo que estou precisando. Caio. Clara. Outro quis fazer graça e perguntou rindo: espera encontrar algum dragão amanhã cedo? Pedro riu mais do que ele comentou: acho que já encontrei. Vai lá, Dani. Dani. Já estava. Emanuele. Tá me ouvindo? Agora sim. Vai lá. Acho Já. que já encontrei. Acho que já encontrei hoje e vou ter que combater contra ele. Amanhã, sim, senhor. Pode continuar. Ok. Já estavam na sala de jantar. E o dono da casa ordenou para a cozinha. Vai lá, Manu. Preparem com nossa famosa receita secreta os 6 mais bonitos ovos de ave do paraíso que tivermos em casa. São para esse excelente senhor que se prepara para vencer um inimigo muito forte, além de precisar se recuperar de um dia muito fatigante. Vai lá, Gabriel. Prof, o que é fatigante? Cansativo. Que traz fadiga. Não é fadigante? Não, é que aí, para essa palavra, fica T. Ah, tá. Quer ver? Ó, que fatiga, que cansa. E tem a palavra também fadiga, que também que traz cansaço. São 2 palavras, né? Tem a fatiga e a fadiga. Eu acho que essas palavras acabaram, as 2 existem, e eu acho que essas palavras acabaram pela sonoridade sendo semelhantes, mas existe tanto fatiga e fadiga, tá? É a mesma coisa, é cansaço, muito fatigante, é muito cansativo. E eu acho que também existe a palavra fadigante. Deixa eu ver se fadigante existe. Não, aí não existe. É só fatigante, tá bom? Vai lá. Miguel. Miguel não, é o Gabriel agora. Ô, prof, eu me perdi onde que a gente tava. A gente tá aqui agora, ó. Logo Depois trouxeram os ovos, e não eram mais do que ovos comuns pintados com alguma tinta especial. Boa, Gabi. Não estão maus, nem tão diferentes de outros ovos, pensou Pedro. A diferença estará no que o homenzinho estiver preparando. Continua. Deitou e dormiu muito bem. Ao acordar, já com o dia claro, Pedro deduziu que na tal tintura colocada sobre os ovos havia alguma droga para fazer dormir. Esperou para ver no que ia dar tudo aquilo. Vai lá, Isabel. Peraí, rapidinho. Oi, alguém me chamou aí? Fui eu, prof. Eu tô na aula. Ah, eu tinha te chamado, você não respondeu na última Meu vez? microfone não tava abrindo. Ah, entendi. Então segue em frente aí, Felipe. Vai lá. Então,
Então, distinto cavalheiro dormiu bem? Não é miraculoso nosso ovo de ave do paraíso? Foi logo dizer do dono da casa. De fato, Pode continuar. concordou Pedro. Só para manter a conversa e descobrir em quais trapalhadas o homem havia planejado enrolar o viajante. Estou de partida. Quando é que lhe devo pela comida e pelos ovos? Vai lá, Isabel. Aí é que o negociante começou a mostrar as garras. Mudou o sorriso para um ar muito sério e disse: simplesmente ovos. Não, faça o favor de notar que serão ovos de ave do paraíso, ovos divinos. Continua. Quer dizer que mais caros do que os ovos de galinha comum. É claro. Vai lá, Joaquim. Caporalete não tá? Vai lá, Joaquim Farias. É claro, muito mais caro, pois muito melhores. O senhor mesmo provou isso, não foi? Vamos lá. Quanto o senhor acha que lhe devo pelos ovos? Calma. Vai lá, Júlia Puertas. O homem mostrou uma careta, assim como quem está se esforçando por fazer uma conta muito difícil. Enquanto resmungava, mas de modo que o Pedro e todos que estavam próximos pudessem ouvir e testemunhar o caso. Vai lá, Ju Silva. Já dá para ler agora, Ju? Ainda não, é que eu tô comendo, como sempre, nessa hora da tarde. Oh, meu Deus do céu. Vai lá, Marina. Ok. Tá. Bem, um ovo comum daria um pinto. Um pinto daria uma galinha. Uma galinha com um tempo de... Calma. Daria uma galinha. Uma galinha com o tempo 20 pintos. 20 pintos com o tempo 1000 galinhas. 1000 galinhas seriam R$1000. Não, teria o valor de uma pequena fazenda. Uma pequena fazenda teria o valor de uns 500 mil reais. Mas um ovo... Mais um ovo de ave do paraíso vale por 100 ovos de galinha comum. Com o tempo, um ovo de ave do paraíso daria 100 pintos. Com o tempo, 6 grandes fazendas, 6 grandes fazendas, com o tempo, digamos aí, uns 2 milhões de reais. É isso o que o senhor me deve. 6 milhões de reais. Beleza, Miguel. Do pessoal que ouvia, uma parte levou um susto por não conhecer ainda as tramóias do homem, e outra, que já as conhecia, teve um sorriso malicioso, que quer dizer: vamos ver como é que esse viajante vai se sair desse enrosco. Pedro. Pedro, porém, estava pronto enquanto o homem falava e ele ideou o modo de rebater. Ideou, acho que aqui é tipo idealizou, teve a ideia. Uhum. Ideou o modo de rebater sua esperteza. Com toda a calma, disse para ser ouvido por todos os presentes que poderia servir de testemunha se fosse o caso. Pietra. Me dê licença, que vou buscar os 6 milhões que diz que lhe devo, e mais 1 milhão de gorjetas pelos bons serviços. Continua. Havia aumentado o número de curiosos
E todos tiveram uma exclamação de surpresa. Rafael. Ele vai pagar 6 milhões e ainda vai dar 1 milhão de gorjeta? É espantoso, nunca vimos nada assim. Os outros homens que o estalajadeiro engana, esbravejam, fogem correndo a chamar um soldado. Este concorda e ainda diz que vai dar mais dinheiro? Ju Silva. Prof, peraí que eu me perdi. É aqui no Tá aqui em Pedro? cima, eu marquei. Pedro saiu. Pedro saiu e voltou. Tudo isso num pé de vento. Rapidinho, ergueu a mão fechada como se pedisse uma bênção divina e despejou sobre a mesa, bem devagar, um a um, 7 grãos de feijão. Continua. Aí estão, meu caro senhor, o pagamento e a gorjeta. Como? Não brinque comigo. Eu não sou de brincadeira. São apenas 7 miseráveis grãos de feijão. Na feira não vale nem mesmo um único real. Beleza, deu. Aí, como já leu a sala 2 vezes, né, eu vou terminar aqui. Ahá, fez Pedro dirigindo-se mais às testemunhas do que ao patrão da casa. Isso se fossem simples feijões. Mas esses são feijões de lá de onde estou vindo, o jardim do paraíso, o Éden, de onde também vieram as aves que puseram os ovos que o Senhor me serviu e pelos quais cobrou 6 milhões de reais. Sendo o feijão da mesma origem dos ovos, tendo o mesmo valor, 1 milhão por grão. E como o senhor foi o ótimo hospedeiro, aí está, um feijão a mais, ou seja, 1 milhão. O homem ficou sem voz, vermelho como pimenta, bravo como um touro de tourada. Ameaçou explodir e agredir Pedro, mas o povinho que estava ao redor caiu na gargalhada. Um deles, com um ar muito respeitável, saiu do bloco de curiosos e disse: sou um juiz viajando para a capital, aonde fui chamado para julgar um caso muito importante. Mas este caso também é importante, porque tem um significado moral bastante grande. Alguém que tira seus maiores lucros enganando os outros também teve a sua vez de ser logrado. O homem dos feijões está certo, pagou bem a sua conta. Os demais apoiaram com gritos e risadas. Ah, bem feito! O estalajadeiro e espertalhão curvou a cabeça e foi cuidar da vida. E Pedro, despedindo-se galantemente de todos, ainda gritou lá da porta: ei, chefe da casa, cuidado com os feijões, não vá perder nenhum deles, valem mais do que as suas fazendas. Continuou a viagem. Beleza, queridos, mais uma história sensacional aí do Pedro Malas Artes, né? Muito boa. É muito boa essa história porque mostra uma pessoa que gostava de pregar peças, que enganava várias outras pessoas. Quando ela encontra com Pedro Malas Artes, ninguém ganha dele. Até mesmo a pessoa que gosta de enganar os outros, quando está diante de Pedro Malas Artes, ela é enganada. Fala, Rafael. As coisas que penso depois de ler uma história desses, além de pensar, caraca, como ele foi esperto dessa vez, é que ele sempre aparece de vez em quando e o Pedro Malas Artes continua a sua viagem. Eu sempre me pergunto para onde ele está indo. Aí que é a grande graça do mundo da imaginação, Rafael. A grande graça do mundo da imaginação é que ele pode ir para qualquer outro lugar e você pode continuar a história do Pedro Malas Artes. Você que pode inventar para onde ele foi. Aqui o autor escolheu parar. Eu não sei se essa história específica, se ela tem uma continuação e se ele foi para algum outro lugar. Mas se ele não foi e a história terminou assim, aí a continuação dela está na nossa imaginação. Gente, eu estava preocupado mesmo nessa aula, ouvir vocês lendo. Foi bom para mim ver aí algumas pessoas lendo, ver algumas considerações com relação às pausas, na hora das vírgulas,
na hora dos próprios pontos, a entonação de voz, a interpretação de uma leitura, é algo que eu quero que num quinto ano a gente aperfeiçoe bastante, né? Então foi bom para mais uma vez eu ter uma geral da turma. Faltam 4 minutos para terminar a aula e vocês irem para a aula de música. Eu gostaria de a gente aproveitar ao máximo aqui para vocês notarem algumas respostas, pelo menos da atividade, não vai dar para a gente corrigir todas, beleza? Nessa história, quem é a princípio que leva melhor? A princípio é o dono da estalagem, o estalajadeiro. Ele que tenta levar a melhor, pois ele engana todo mundo e quer tentar enganar também o Pedro Malazartes. Então é ele, porque ele sempre engana as pessoas e argumenta de um jeito lá com o Pedro Malazartes. Beleza. O que essa personagem faz para enganar os outros? Ela cria a história da ave do paraíso. Então ela vai lá, serve os ovos para quem dorme lá e fala, ó, esses ovos são das do paraíso, por isso eles valem milhões. Então ele cobra mais caro das pessoas, porque o ovo valeria milhões. Ou a pessoa vai ser Essas aves existem, professor, sabia? Legal, que legal. Deve ser sensacionais essas aves. Tomara só que elas coloquem ovos de ouro. Eu vou ficar mais feliz. Não, elas meio que são... Elas fazem danças, elas meio que são aves super diferentes. Mas que legal, que legal. Tem numa ilha lá, a Ilha do Paraíso. Que legal. Só lembrando que aqui na nossa história aqui é mais fictício, né? Mas legal que tem isso daí na realidade. Malazartes se dá bem no final da história. Qual foi o seu plano? Sim, ele se dá bem. Ele cria a história dos feijões, que também são do lugar do paraíso. Então é assim, ele se dá bem sim, porque o plano dele foi aumentar a história do estalajadeiro. É continuar a história do estalajadeiro. Ah, estalajadeiro, esses ovos vêm lá do paraíso? Os meus feijões também. Então você tem que... Eles valem aí muito mais, eles têm esse mesmo valor magnífico. Cada um vale milhão aí, então eu já tô pagando tanto que você tá querendo e tô pagando 1 milhão a mais. Beleza. Releia o texto Sopra de Pedras, lá da página 204 a 206. Você pode ter percebido que Malazartes tem um jeito especial de resolver seus problemas, né? E aí, o grande ponto aí é que ele usa a esperteza, né? E também ele usa bons argumentos. Eu acho que as duas daria para assinalar, tá? Ele também tem os argumentos, mas a questão toda é a esperteza dele. Eu assinalei as duas. Legal, legal. Ele também usa de argumentos. O Malazartes, em algumas histórias, é conhecido por corrigir injustiças. Lembrem, a gente ainda não viu o Chaplin, mas lembrem, gente, ó. Ih, o prof. bugou. Já enganou outras pessoas. Ele é tipo conhecido até como um Robin Hood. Ele rouba do rico para dar pro pobre. É mais ou menos esse caminho aí. Fala aí, B. Então, como era o comportamento desses personagens na história que vocês leram, né? Que você leu. O comportamento dos personagens que ele enfrenta. Na primeira história, ela era uma velha avarenta, né? Ela não emprestava dinheiro para ninguém, não dava nada para ninguém. E nessa história, o dono da estalagem é desonesto. É mais para a gente ver com clareza que o Pedro Malazartes, quando ele vai enganar alguém, ele vai enganar alguém que já é meio maldoso, que já tem algumas atitudes erradas. A velha não queria ajudar ninguém. O dono da estalagem queria enganar os outros. Então ele vai lá e tem essa atitude. Mas a gente vai parar por aqui. Se preparem para quarta-feira para a criação das histórias no Padlet, vai ser bem divertido. Professor, e qualquer coisa eu corrijo isso aqui com vocês. Tchau, professor. Bola de música, calma aí, Isabel. Bola de música, beijo no coração. Fala, Isabel. Agora já era. Eu ia falar que ele não aceitou ainda. Tchau. Tudo bem, Isabel. Já foi, deixa eu ver. Tchau, prof. Tchau, beijo no coração. Tchau. Prof. Oi. Essa coisa que a gente vai fazer no Padlet tem que, tipo, tu vai mostrar umas figuras e a gente vai fazer Isso, vamos criar as histórias, isso aí. Tá. Então tá bom. Tchau. Beijão, tchau.